Olá! Hoje trago-vos um vídeo que já imensa gente me pediu, que eu até tinha pensado fazer assim uma coisinha pequenina, muito rápida, mas eu acho que quanto mais pormenores der, menos dúvidas vão haver também. E posso dizer-vos já que se tiverem dúvidas depois sobre esse assunto, podemos falar depois do lançamento do vídeo. Então, o vídeo de hoje é sobre a rotina que eu tenho com as minhas plantas, portanto, o que é que eu faço, quanto tempo levo, de quanto em quanto tempo, está bem? Então eu vou mostrar-vos tudo e espero que ajude muito em algumas questões que muitos de vocês têm às vezes. Eu queria começar por dizer-vos que eu, na rega das minhas plantas, eu só uso água da torneira, está bem? Eu não trago nenhuma água especial, eu até podia trazer, mas eu não podia arranjar, mas eu não uso nenhuma água especial. Eu uso para as minhas calateias a água filtrada, portanto eu tenho daqueles jarros com um filtro, eu filtro a água e uso essa água nas calateias, nunca tive problema, elas estão ótimas. E as poucas manchinhas e questões que têm são coisas perfeitamente normais, por falta de umidade, porque na verdade eu se calhar às vezes deixo-as um bocadinho secas demasiado tempo e é por isso que elas não estão perfeitinhas, mas não tenho problemas nenhuns, nem sinais nenhuns delas estarem com problemas por causa da água da torneira e portanto eu uso água filtrada nelas. Depois queria também dizer-vos que eu sei que vão surgir estas dúvidas, eu queria dizer-vos que não tenho quase nenhuma planta sem cash pó e eu não tiro as minhas plantas do sítio para regar, salvo raras exceções que eu vos vou mostrar agora daqui um bocadinho mais para a frente no vídeo. Portanto, salvo raras exceções, eu não tiro as minhas plantas do sítio para cuidar delas. Se eu fizesse isso, eu levava horas aqui a tratar das minhas plantas. Portanto, eu trato delas no sítio onde elas estão. Eu só as mudo de sítio mesmo se for necessário. Está bem? E portanto também não estou a carregar plantas para aqui, para ali, para a casa de banho, para o lavatório, não faço isso de todo. Mais coisas que eu acho importante, eu também não despejo a água que fica em excesso no vaso de fora, ok? Mas isso é uma coisa que eu não aconselho toda a gente a fazer, porque é preciso ter mesmo já muita experiência e perceber realmente que quantidade de água certa dar àquela planta e saber que essa água que vai ficar no cash pó vai ser absorvida e não vai ser água realmente em excesso que vai fazer mal à planta. Portanto, vocês vão ver que essa parte não aparece no vídeo, não aparece aquela coisa do daqui a 15 minutos, meia hora vou despejar a água que ficou em excesso, porque eu realmente não faço isso com as minhas plantas, está bem? E o meu conselho para toda a gente, e que é o que é aqui o meu lema quase no cuidado com as plantas, é simplificar. Eu adoro ter plantas em casa, eu tenho imensas plantas em casa, mas eu não quero levar um dia inteiro a cuidar das plantas, eu não tenho paciência para isso. Apesar de ser uma coisa que eu adoro fazer, eu tenho muitas outras coisas para fazer na minha vida, como toda a gente, e portanto eu não levo horas e horas e horas a cuidar das minhas plantas, eu faço tudo e tenho as minhas plantas organizadas e colocadas de forma a que eu realmente não gasto muito tempo com elas. O que me faz realmente gastar mais tempo com elas é quando existem pragas, que é o caso de hoje. Portanto, vocês vão ver, eu consegui até no vídeo mostrar-vos como é que cuido de algumas pragas, precisamente porque encontrei algumas pragas nas minhas plantas, de ácaros e cochinilhas, e portanto eu tratei-as e aproveitei para vos mostrar isso no vídeo, assim muito resumidamente. E portanto, só mesmo quando eu tenho assim grandes pragas é que levo mais tempo realmente a tratar delas, porque eu não quero perdê-las para as pragas e aí não tenho mesmo hipótese. Mas fora isso, a rega, limpezas, eu faço tudo muito rápido, está bem? E isto que eu vos vou mostrar no vídeo, claro que está mega resumido, mas eu posso vos dizer que não levo mais do que 1h30 no máximo a fazer estas coisinhas todas e a tratar das minhas plantas. Quanto à regularidade, eu posso vos dizer que hoje em dia eu não faço isso em menos do que em 2 semanas, ok? Portanto, que é mais ou menos semana sim, semana não, mas eu também não tenho um dia certo, nem uma altura certa. Eu às vezes deixo as minhas plantas imenso tempo sem rega, mas obviamente eu olho para elas todos os dias e se eu notar que alguma está com falta de água nesse dia vou e rego. Agora assim, como fiz hoje de cuidar de todas e olhar para todas as plantas com cuidado, etc., eu não faço isso em menos do que semana sim, semana não, está bem? Portanto, não faço realmente todas as semanas,
nem pouco mais ou menos, e também não ando a dividir plantas em grupos, suculentas ou as outras plantas, dependendo do tipo de rega que querem. Eu faço com que as minhas plantas sejam regadas todas ao mesmo tempo e todas com a mesma frequência, mas lá está, mesmo quando não é o dia de cuidar delas, eu estou atenta, não é? Eu olho para elas todos os dias e se eu notar algum sinal, eu vou cuidar dessa planta nesse dia, está bem? Então vamos lá? Então, eu começo por tirar todas as plantas que são precisas tirar do sítio para regar, portanto eu tiro-as do sítio, levo-as para a casa de banho, rego-as, como é o caso, por exemplo, dos quadros vivos, neste caso aqui do quadro vivo, que eu só tenho um, da minha olivarinha em coque-dama, da fio, eu também a tiro do sítio, obviamente, para regar, não é? Das minhas plantas aéreas, das tilânthias, eu rego-as todas juntas e levo-as para a banheira e rego tudo com o chuveiro, portanto, essas plantas que vão inclusivamente depois ficar lá a escorrer. Depois eu trago todo o material que vou precisar para a rega, não é? Junto tudo no sítio onde vou regar, neste caso aqui na sala, e trago logo um garrafão cheio de água para poder encher o regador às vezes que forem precisas, para não estar a ir constantemente à casa de banho ou à cozinha para encher o regador, porque ele não é muito grande, então eu trago um garrafão com água para poder minimizar o tempo com esse processo. E depois realmente começo a regar as minhas plantas. Eu uso obviamente o medidor de umidade, que é muito importante para ver se elas estão secas, se não estão secas, se elas estão a precisar de água ou não. E vejo uma a uma e rego com a quantidade de água que eu acho necessária e obviamente dependendo do tipo de planta eu ponho mais ou menos água, pondo obviamente menos água nas suculentas, um bocadinho mais de água nos fetos, também um bocadinho menos de água nas epífitas e como vos disse eu não tiro nenhuma água em excesso dos que as podas estar. Claro que agora no inverno vou começar a verificar isso com mais cuidado para ter a certeza que elas não ficam com excesso de água, porque no inverno é mais complicado, mas regra geral eu rego, algumas até às vezes o medidor diz que ainda estão úmidas, mas eu acrescento-lhes um bocadinho de água, porque sei que não vou regar daqui a pouco tempo, que só vou fazê-lo daqui a uma semana ou duas e pronto. Depois eu verifico, à medida que vou regando, vou verificando as plantas para ver se não têm nenhuma praga, para ver se não têm nenhum sinal de estar doentes ou alguma coisa, portanto eu durante essa rega também vejo as minhas plantas todas com mais atenção do que a atenção que eu lhes dou diária e todas as que eu notar que estão com algum sinal, alguma praga, eu tiro-as do sítio e deixo-as à parte para no fim da rega eu tratá-las, portanto eu tiro-as do sítio e coloco-as neste caso em cima de uma mesa a aguardar que eu acabe as regas para depois começar a tratá-las. Aproveito também para limpar algumas plantas, porque é importante, algumas flores secas, algum ramo que tenha secado durante o verão, por exemplo, e que seja preciso cortar, alguma poda que seja preciso fazer, as folhas velhas eu vou tirando e, portanto, eu também, essas plantas também aproveito para as limpar para ficarem melhores. No fim disso tudo, começo então a tratar das pragas. Neste caso, esta begónia estava com uma praga de cochonilhas e, portanto, eu estive a tratá-la com álcool. Não, ok, eu vou fazer um vídeo depois só sobre as pragas, sobre as cochonilhas, que eu acho que é importante, ainda não fiz. Mas esta estava com cochonilha, portanto, eu tive a tratá-la, assim como outras. A minha peperomia, que tanta gente adora, estava também cheia de cochonilha e, felizmente, eu como vejo estas coisas a tempo, consigo tratar e em princípio não há problema, nenhuma delas estava com grandes sintomas ainda. Depois no fim borrifo todas com a solução necessária para o tipo de praga que for. Neste caso a minha alocácia estava cheia de ácaro, já está há algum tempo e portanto eu todas as vezes que eu vou regar faço o tratamento porque ela continua com praga, não tem ficado muito mal, mas a verdade é que eu aproveito sempre esta rotina para tratá-la e para ver se não piora. Depois vou buscar então as plantas que estavam a escorrer, que foram precisas retirar para regar noutro sítio e volto com cuidado a colocá-las no sítio, garantindo obviamente que ficam bem e bem arrumadinhas, no caso do quadro vivo e do coque-dama que não estão a pingar para cima de outras coisas e é isso, como veem, bastante simples. Se ficaram com alguma dúvida, quiserem saber algum pormenor do qual eu não falei no vídeo e que vocês até viram, algum pormenor que viram nas imagens das minhas plantas, dos objetos que eu uso, do meu regador, do meu medidor, do que quiserem,
podem me perguntar através do Instagram, eu tento sempre responder a toda a gente. Para quem me está a ver no YouTube, subscrevam o meu canal, muito importante, para seguirem os meus vídeos, para estarem sempre atualizados. E qualquer coisa já sabem, podem me enviar mensagens. A ideia realmente nesta questão da rotina com as plantas é simplificar. Tchau!